Olá, turma! Aqui quem fala é o professor Alexander. Nesse vídeo a gente vai dar sequência a esse nosso estudo sobre programação linear dentro desse nosso curso de pesquisa operacional, tá? Então, na aula de hoje a gente vai agora aprender a construir esse modelo de programação linear. É lógico que o primeiro passo seria levantar quais são os parâmetros que fazem parte desse nosso problema. Geralmente, para uma questão de concurso, por exemplo, a questão já te daria esses dados, né? Na prática, a gente tem que coletar esses dados. E aí, uma segunda fase seria a gente, então, construir o modelo. Então, antes de aprender a solucionar o modelo, a gente vai aprender a como construir esse modelo de programação linear, tá bom? Então, o primeiro passo para a formulação do modelo de programação linear consiste na identificação das variáveis de decisão. Para isso, recomendo-se as seguintes regras. Então, o primeiro passo é a gente identificar quais são as variáveis de decisão. O que a gente quer buscar, né? Que tipo de alternativas a gente tem? Quais são as variáveis que a gente tem controle? Quais são constantes, né? Constantes entre aspas, mas quais são aquelas que estão sob o nosso controle? Por exemplo, naquele exemplo que eu dei, a quantidade de produtos A, produtos B, produtos C. A gente pode chamar de X1 a quantidade de produtos A fabricado, X2 de produtos B fabricados, X3 de produtos C fabricados. A solução ótima vai ser o valor de X1, X2, X3, que, por exemplo, maximiza o nosso ganho. Então, nesse momento, a gente está definindo quais são as variáveis de decisão. X1, X2, X3, sendo que X1 é para o produto A, X2 produto B, X3 produto C. Então, esse seria um exemplo dessa primeira fase, que é a identificação das variáveis de decisão. Tá, então quais são as regras que a gente precisa seguir para conseguir identificar essas variáveis de decisão? Em primeiro lugar, é preciso reconhecer se o analista, né, o analista de pesquisa operacional, tem autoridade para escolher o valor numérico, a quantidade daquele item, pois as variáveis de decisão são aquelas que estão sob controle do analista. Então, existem variáveis que estão sob controle. Se ela não estiver sob controle, ela não é uma variável de decisão. Não faz sentido a gente chamar x1 uma variável que a gente não tem controle. Por quê? Porque imagina que na solução ótima a gente encontrou que o valor de x1 tem que ser 50. Se a gente não pode controlar x1, essa informação não ajudou a gente. A gente precisa entender quais são os valores das variáveis que a gente pode alterar para se obter a solução ótima. E aí, né, lógico que aquele que for responsável por esse modelo, ele tem que conhecer bem o problema que ele está analisando. Até porque, senão, ele não conseguiria quantificar. Além disso, deve-se respeitar as unidades de medida. Então, é preciso levar em consideração quais são as unidades de medida. Por quê? Porque a variável de decisão, ela vai multiplicar, né? Ela entra multiplicando uma constante. Essa multiplicação da constante com a variável de decisão tem que resultar na unidade de medida da disponibilidade, né? Do lado direito da restrição, vamos colocar assim. Ela tem que estar de acordo com a unidade de medida que está do lado direito da restrição. Tem que estar usando a mesma unidade do B, daquele B do modelo. Então não adianta a gente colocar de um lado umas constantes que estão relacionadas a, não sei, matéria-prima, e aí do outro lado a gente coloca hora, 10 horas. Não faz sentido multiplicar quantidade, quilograma, e do lado direito está colocando hora, né, que é uma unidade de tempo. Então, se aqui a gente está falando de quilograma, a unidade aqui do B vai ser a quantidade em quilograma que a gente tem disponível daquela matéria-prima. Se aqui a gente está colocando tempo, minutos, né, minutos, por exemplo, a disponibilidade aqui do lado direito tem que estar em minutos. Se aqui tiver em horas, a unidade do lado direito tem que estar em horas também. Então, tudo isso tem que estar de acordo, senão o modelo não vai funcionar, né? Vai dar errado. Então, ó, se atentar às variáveis, se atentar às unidades. Por fim, é preciso se atentar para não confundir variáveis de decisão com parâmetros do problema. Por exemplo, o número de máquinas na fábrica é um parâmetro fixo. Não é uma variável. Normalmente não é uma variável de decisão. A não ser que a gente queira, né, no nosso problema, calcular qual é o número de máquinas ideal para maximizar o nosso ganho. Aí passa a ser uma variável de decisão. Mas imaginando esse problema de produto A, produto B, produto C, o número de máquinas ele é uma constante ali dentro.
Quantidade de cada recurso usado em cada produto é constante também, está relacionado ao roteiro de fabricação dele. Capacidade de produção da fábrica também normalmente entra ali no valor de B, né? Custo de produção, custo de transporte, demandas pelos produtos. Geralmente tudo isso entra ali do lado direito, né, da restrição, entra no valor de B. E o quanto, né, que cada produto, né, utiliza de cada recurso, isso geralmente seriam as constantes do lado esquerdo, né, as constantes ligadas às variáveis de decisão, os coeficientes nas restrições das variáveis de decisão. Então isso daqui tem que estar bem claro. Com exemplo isso vai ficar mais fácil de entender. Mas nesse momento é lógico, né, que nessa primeira etapa a gente precisa ter claro quais são as variáveis de decisão, quais são as medidas para não ter erro em unidade medida e quais são as disponibilidades, né, os valores que a gente tem conhecimento que vão entrar como constantes no nosso modelo. Com respeito à função objetiva, a programação linear busca a melhor alternativa com o que se tem disponível, ou seja, busca maximizar algo, né, como lucro ou eficiência, ou então minimizar, como custo ou minimizar o tempo. Maximização do valor do lucro total, que é igual aos retornos menos os custos, é a função objetivo mais comum, mais conhecida dentre os modelos de programação linear. Então, maximizar lucro é um problema muito comum, tá, de se solucionar por meio da programação linear. Importante destacar que não existe uma única regra para a construção de um modelo matemático. Entretanto, a maioria dos problemas de programação linear segue um roteiro que possui tipicamente as seguintes etapas. Então, essas etapas daqui vão ser as etapas que nós vamos seguir para a construção do nosso modelo de programação linear. Então, toda vez que a gente estiver diante de um problema que a gente percebe que pode ser modelado usando a programação linear, a gente vai seguir esse passo a passo. Qual é o primeiro passo? Definir as variáveis de decisão, que nós chamamos de x, né? x1, x2, x3, até xn. Então, a gente vai definir as variáveis de decisão. Como foi, né, no exemplo que eu dei, né, a gente chamou de x1 a quantidade produzida do produto A, x2, quantidade produzida do produto B, x3 é a quantidade produzida do produto C. Então essa é a primeira etapa, definimos quais são as variáveis de decisão. Se estivermos estudando uma programação da produção, as variáveis de decisão podem representar as quantidades produzidas de cada produto, que foi esse exemplo que a gente deu. Se for a programação de investimento, as variáveis podem representar o tipo de portfólio escolhido. X1 é quanto que a gente investiu no projeto A, X2 é quanto que a gente investiu no projeto B, e por aí vai. Então a gente pode definir dessa maneira. Segunda etapa, formular a função objetivo da tomada de decisão, que pode ser, por exemplo, maximizar lucro, minimizar custos. Ela é uma expressão formada por uma combinação linear dessas variáveis de decisão. Então, o segundo passo vai ser construir a função objetivo. Se for lucro, ela vai ser o preço, né, o lucro unitário do produto A vezes x1, mais lucro unitário do produto B vezes x2, mais lucro unitário do produto C vezes x3. Nesse exemplo que eu dei dos produtos, né? Seria a função objetivo e, né, ela seria, né, maximizar esse lucro. Então seria, sei lá, maxi L igual a tanto vezes x1 mais tanto vezes x2 mais tanto vezes x3. Terceiro passo, determinar as restrições técnicas às quais esse nosso problema está sujeito. Por exemplo, quantidade em estoque, HH, né, que é a homem-hora disponível na produção e etc. Matéria-prima, a disponibilidade de um equipamento. Então, nesse momento, a gente vai determinar, né, cada uma das restrições que vão fazer parte do nosso problema e a gente, né, do lado direito, a gente vai colocar as disponibilidades e do lado esquerdo a gente vai colocar a taxa de cada produto para cada uma dessas restrições. A gente vai entender isso com mais facilidade no exemplo, tá? E a quarta é aquela consideração, né, da não negatividade das variáveis de decisão. Então a gente sempre vai considerar x1, x2, x3, x4, né, as variáveis de decisão. Elas são sempre maiores ou iguais a zero. Elas não podem ser negativas. Deve-se ressaltar que é possível haver alguma variável de decisão
assumindo valores negativos. Por exemplo, a taxa de inflação pode ser negativa. Nesse caso, se a variável de decisão puder assumir qualquer valor, né, negativo, positivo, igual a zero, a gente vai dizer que ela é irrestrita em sinal. Então a gente pode ter uma variável de decisão, tipicamente, ela é não negativa. A gente poderia ter uma variável de decisão não positiva. Aí seria menor ou igual a zero, né? E a gente pode ter uma variável de decisão que assume qualquer valor. E aí, nesse caso, ela é dita irrestrita. Um procedimento que ajuda na elaboração das restrições é o seguinte. Então, esse procedimento daqui é tipicamente o que a gente vai adotar para criar o nosso modelo. Crie, né, que seria a dica, né? Crie uma restrição com palavras inicialmente da seguinte forma. É a quantidade requerida daquele recurso, algum sinal, né, maior ou igual, menor ou igual, igual, e a disponibilidade do recurso. Então aqui seria a gente tipicamente pensar em qual é a relação que o uso desse recurso tem com a disponibilidade dele. Então a gente não pode ultrapassar esse valor, então a gente vai usar um sinal de menor ou igual. O valor tem que ser exatamente esse, vamos usar um sinal de igualdade. O valor tem que ser maior do que ele, né? Tem que ser no mínimo esse valor, aí a gente vai usar um sinal de maior ou igual. Então lembrando, né, que a gente pode ter tanto inequações, que vão usar sinais representando desigualdade, maior ou igual, menor ou igual, ou sinal de igualdade, que é o nosso sinal de igual que a gente usa nas equações. Por exemplo, se um insumo será utilizado em sua totalidade, a restrição vai ser do tipo igual. Se o insumo está estocado, então a restrição será do tipo menor ou igual, né? Por quê? Porque ela vai até a disponibilidade desse recurso, que é o que ele tem em estoque. Se a gente tem 20 unidades dele em estoque, então a nossa restrição vai ser do tipo menor ou igual a 20. Vai impor aquele limite que é o que a gente tem disponível. Se a necessidade desse insumo for pelo menos, né, um determinado valor, por exemplo, maior ou igual à demanda para aquele período, então a restrição vai ser do tipo maior ou igual. Então se eu falo assim, olha, a gente tem que produzir nesse período, no mínimo, o que a demanda está pedindo. Então a gente sempre precisa atender a demanda. Nesse caso, a nossa restrição vai ser do tipo maior ou igual à demanda. Então se eu falo que no dia 3 a demanda tem que ser maior ou igual a 30, né, ela tem que ser no mínimo, a demanda é de 30 e ela precisa ser atendida, então vai ter uma restrição do tipo maior ou igual a 30. Que é para dizer o quê? Essa demanda ela tem que ser atendida. Assegurar que a unidade dos termos do lado esquerdo da restrição é a mesma unidade dos termos do lado direito. Então isso daqui eu estou reforçando essa questão de não pode errar na unidade. Por exemplo, se tiver em segundo do lado esquerdo, tem que estar em segundo do lado direito. Aonde que está esse segundo? Está nos coeficientes. Então os coeficientes aqui do lado esquerdo das restrições tem que usar a mesma unidade do B, que é o termo do lado direito. Traduzir a restrição em palavras para notação matemática, utilizando valores conhecidos ou estimados para os parâmetros, sejam eles coeficientes ou constantes, e também os símbolos matemáticos adotados para as variáveis de decisão. Então aqui é construir as expressões matemáticas para o problema. E 4, reescrever a restrição, se necessário, de modo que os termos envolvendo as variáveis de decisão fiquem todos no lado esquerdo e o valor associado à constante fique do lado direito. Para a gente ter alguma coisa do tipo, constante, sei lá, 3x1 mais 4x2 menor ou igual a 30. Se tivesse, por exemplo, 3x1 mais 4x2 menos 30 menor ou igual a zero, a gente vai pegar essa constante que está sozinha e vai jogar para o lado direito. Da mesma maneira, se tiver alguma variável do lado direito, a gente vai jogar ela para o lado esquerdo, para ficar sempre nesse formato. Então vamos para o exemplo. Então esse exemplo daqui é para a gente aplicar esse passo a passo. Exemplo 1. Na fábrica de brinquedos eletrônicos X Playhouse, são produzidos 2 tipos de brinquedos, brinquedo B1 e brinquedo B2. O setor de contabilidade e custo informa que o lucro unitário do brinquedo B1 é R$20. Então a gente sabe que para cada unidade de BU que a gente vende, a gente ganha R$20. Do brinquedo B2 é R$35. Então sabemos que cada unidade B2 gera um lucro de R$35.
Na linha de produção, cada unidade do brinquedo B1 consome 2 horas. E o brinquedo B2 consome 4 horas. Então aqui a gente está considerando o quê? A gente vai utilizar a nossa fábrica. Se a gente quiser fabricar o brinquedo B1, ele vai consumir 2 horas do nosso tempo. Se a gente quiser fabricar o brinquedo B2, ele vai consumir 4 horas do nosso tempo. E qual é a disponibilidade da fábrica? Aqui, ó, sabe-se, essa linha de montagem tem 24 horas de trabalho disponíveis por dia. Então a gente já sabe que a restrição que está associada a esse 2 horas para o brinquedo B1 e 4 horas para o brinquedo B2, ela tem do lado direito, né, que é a disponibilidade, vai ser de 24 horas, vai ser 24. Então vai ter uma restrição do tipo, vamos lá, se a gente chamar x1 a quantidade de brinquedo B1, x2 a quantidade de brinquedo B2, qual que é o lucro, que é a função objetivo? É 20 vezes x1 mais 35 vezes x2. Que aí se você tiver o valor de x1 e o valor de x2, joga nessa expressão, você vai ter o lucro. Então, essa é a função objetiva. E vai ter uma restrição do tipo 2 vezes x1 mais 4 vezes x2 tem que ser menor ou igual a 24. Não vai ter uma restrição desse tipo. 2 vezes a quantidade de produto x1 mais 4 vezes a quantidade de produto x2, né, o B2, né? Quantidade de produtos B2, né, que é 4 vezes x2. E isso tem que ser menor ou igual a 24 horas. A gente não pode ultrapassar as 24 horas, que é a quantidade disponível por dia que a gente tem. Sabe-se ainda que a demanda esperada pelo brinquedo B1 não vai ultrapassar 8 unidades. Então isso quer dizer o quê? Que a quantidade que a gente vai produzir de B1 não pode ultrapassar 8 unidades. X1 tem que ser menor ou igual a 8. E de B2 não pode ultrapassar 4 unidades. Então X2 tem que ser menor ou igual a 4. Acabou o nosso problema, acabamos de resolver já. Mas vamos fazer ele devagarinho. Só que nesse ponto é isso. É olhar para o que o problema está dando e construir as equações, a função objetivo e as restrições. Como engenheiro de produção da fábrica, né, monte o plano de produção de forma que o lucro seja maximizado. Então ele quer que a gente crie o modelo desse problema e depois, né, a solução desse modelo traria para a gente quanto de B1 e quanto de B2 que a gente tem que produzir para maximizar o lucro. Ou seja, qual é o valor de x1 e qual é o valor de x2 que maximizaria o lucro, que é, né, o valor de x1 e x2 que torna esse lucro o maior possível e que, ao mesmo tempo, está atendendo às restrições do problema. Então vamos lá. Definir as variáveis de decisão, ó, como eu falei com vocês. As variáveis de decisão são as quantidades a serem produzidas de cada brinquedo. Então a gente está chamando de x1 a quantidade de B1 a ser produzida, do brinquedo B1. E x2 é uma variável que vai representar a quantidade do brinquedo B2 a ser produzida. Segundo passo, formular a função objetivo. A função objetivo é de maximização, né? Maximizar o lucro. Sabe-se que o lucro com a venda de B1 é dado por 20 vezes B1. Cada unidade de B1 a gente ganha 20. Se a gente pegar 20 e multiplicar por x1, que é a quantidade produzida de B1, né? A gente vai ter o lucro associado a B1. E o lucro associado a B2 seria, né, 35 vezes x2. Somando os dois, a gente tem o lucro total. Então, o nosso lucro é 20 vezes x1 mais 35 vezes x2. A nossa função objetivo, então, é de maximização. Maximizar L, que é igual a 20x1 mais 35x2. Então, uma vez que a gente tiver a solução, né, o valor de x1 e x2, da solução ótima, né, basta a gente fazer 20 vezes esse valor, mais 35 vezes esse valor, que a gente vai ter o lucro para esse caso. 3. Determinar as restrições. E as restrições são essas que eu falei com vocês. Quantas horas que consome a produção do produto B1? 2 horas. Então, 2 vezes x1. Mais quantas horas para o produto B2? 4 horas. Mais 4 vezes x2. E isso tem que ser menor ou igual às 24 horas que a gente tem disponível. Além disso, existe um limite, né? A demanda ela não é superior a 8, então a gente vai produzir no máximo 8. x1 tem que ser menor ou igual a 8. x2 tem que ser menor ou igual a 4. E por fim, a gente tem aquela não negatividade. x1 e x2
precisam ser valores maiores ou iguais a zero. Então, esses aqui são os elementos que fazem parte desse modelo para esse problema que a gente tem. Qual é o nosso modelo, então? Maximizar L igual a 20x1 mais 35x2, e esse nossas variáveis, né, elas estão sujeitas às seguintes restrições. 2x1 mais 4x2 tem que ser menor ou igual a 24, x1 tem que ser menor ou igual a 8, x2 tem que ser menor ou igual a 4, e x1 e x2 precisam ser não negativos, ou seja, maior ou igual a zero. Então, depois, né, nesse momento, a gente está apenas aprendendo a formular o modelo. Depois a gente vai ter o modelo pronto, né? E aí qual é o passo? Buscar a solução desse modelo. A gente vai aprender algumas técnicas que são utilizadas para solucionar esse modelo mais para frente, tá? Então existem duas observações importantes sobre a solução desse problema. Aqui são observações que é bem interessante, ó. Em primeiro lugar, seria possível tentar obter os valores dessas variáveis utilizando um método de tentativa e erro. O que seria um método de tentativa e erro? Seria a gente ficar chutando valores de x1 e x2, né? Chutar valores de x1 e x2 até encontrar aquele que maximiza o lucro. Naturalmente, valores x1 e x2 que estejam dentro das restrições. Então, por exemplo, ó, uma opção seria a gente maximizar x1. Fazer x1, ó, qual é o maior valor possível de x1? O maior valor possível de x1 é x1 igual a 8. Ó, vamos lá. É x1 igual a 8. Esse é o maior valor possível de x1. x1 igual a 8. Se x1 for igual a 8, 2 vezes 8 dá 16. Né? 16. Passa para o outro lado. 24 menos 16 vai dar 8. 8 dividido por 4, x2 vai ser menor ou igual a 2. Então, se x1 é igual a 8, obrigatoriamente o valor máximo de x2 vai ser igual a 2. Que é o que está escrito aqui, ó. x1 igual a 8, x2 igual a 2. Uma outra opção que a gente poderia testar, aqui é tentativa e erro, tá? Eu só propus a gente chutar dessa maneira. Vamos maximizar o valor de x2 agora. Qual é o maior valor possível de x2? É 4. Aqui, ó, x2 menor ou igual a 4. Se x2 for igual a 4, 4 vezes 4 dá 16. Isso vai dar 24 menos 16 dá 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, x1 vai ser igual a 4. Tá aqui. E aí, vamos substituir esses dois valores na função objetivo, no lucro. Primeiro, vamos fazer x1 igual a 8 e x2 igual a 2. Então, a gente vai ter 20 vezes 8 mais 35 vezes 2. 20 vezes 8 mais 35 vezes 2. Isso daria para a gente um lucro de R$230. Agora vamos substituir. x2 igual a 4 e x1 igual a 4. 20 vezes 4 mais 35 vezes 4. Isso vai dar R$220. Qual dos dois foi o maior? Foi o primeiro. Então, possivelmente, né, a solução ótima, x1 igual a 8 e x2 igual a 2. Essa seria, então, a solução ótima para o nosso problema. É lógico que aqui eu chutei valores limites que eu sei que vão estar, que um deles é a solução ótima, eu já sei. Mas na prática a gente teria que chutar muitos valores até conseguir ter certeza que aquele valor que a gente encontrou é o melhor valor. O método de tentativa e erro é um método de solução de problema. Não é o que a gente vai adotar. A gente vai adotar outros métodos que são mais eficazes. Só que num primeiro momento a gente poderia resolver dessa maneira. Nada impede que a gente vá substituindo valores. Imagina agora uma questão de múltipla escolha num concurso. Como que você conseguiria solucionar esse problema? Você não lembra como solucionar. Qual seria o melhor jeito de solucionar? Pega as alternativas, né? E aí você olha lá. Tá, alternativa A. Imagina que a alternativa A tá assim, ó. x2 igual a 4, x1 igual a 4. Aí você vai pensar, tá, primeira coisa que eu vou ver. Atende às restrições? Atende. Se atende, ok, eu posso testar ela. Se não atender à restrição, ela não é viável, então com certeza não vai ser solução ótima. Então, se tiver algum valor ali de x1 ou de x2 que faça com que alguma das restrições, pelo menos uma, né, deixe de ser atendida, já pode descartar essa alternativa. E aí pega só as alternativas que são viáveis, substitui no valor de L e vê qual delas que maximiza o lucro. E ela vai ser a alternativa que você vai marcar como solução ótima.
Então, para concurso, esse método da tentativa e erro é bastante viável, tá? Vocês podem utilizar. Agora, uma outra observação dessa questão é a seguinte, é que esse problema que a gente está tratando aqui nesse exemplo é um problema que também é tratado pela teoria das restrições, que lá no YouTube, se vocês forem na minha playlist de planejamento e controle da produção, ela é a aula 19. Na aula 19 eu ensino como calcular esse tipo de problema utilizando a teoria das restrições. E aí, né, pela teoria das restrições, a gente teria que ver qual dos brinquedos, né, possui o maior lucro por hora usada do recurso. Então o B1, ó, o B1, se a gente for olhar no problema, cadê o enunciado? Aqui, o B1 você ganha R$20. Quantas horas que você usa? 2 horas. Então 20 dividido por 2, você ganha R$10 para cada hora do recurso. E o brinquedo B2, 35 dividido por 4, que é o quanto que ele usa. Então vamos lá, 35 dividido por 4, ele dá R$8,75 por hora. O maior, então, é o B1, que dá 10 por hora. Então eu vou maximizar B1 e com o tempo que sobrar, eu vou programar a produção de B2. Que foi exatamente essa solução que a gente chutou aqui, ó. Maximizar X1 e com o que sobrou a gente colocou o valor de X2. Então esse daqui, ó, é o valor justamente que deu o maior lucro. Se a gente usar lá a teoria das restrições, se vocês forem lá na aula 19, vocês vão ver que dá para resolver esse problema usando a teoria das restrições. Ah, se tem solução pela teoria das restrições, por que então que a gente aprende programação linear? Porque a programação linear ela permite que a gente solucione problemas que vão além daquele que a gente viu. Lá é um problema típico, que tem um formato que já tem uma solução pronta, que já tem uma receita de bolo, uma regrinha pronta para resolver. Só que num problema mais complexo, que envolve outras variáveis, né, outras condições, a teoria das restrições já não vai ser, da maneira como a gente aprendeu, já não vai ser mais suficiente. E aí qual seria a maneira então de resolver? Construir esse modelo por programação linear e encontrar a solução dele usando algum método de solução de problema de programação linear. Então é aquilo. Programação linear. Ah, então eu vou sempre usar programação linear. Só que a teoria das restrições ela é muito mais simples. Para problemas desse tipo, a gente resolveria muito rápido por teoria das restrições. Esse problema aqui, esse exemplo 1, em 2 minutos daria para resolver usando teoria das restrições. Usando a programação linear, demora para encontrar a solução. Só que, então, a teoria das restrições é mais simples. Sim, mas ela só vai funcionar em alguns casos. A programação linear, ela é mais complicada. Só que a gente consegue encontrar a solução para qualquer que seja o caso. Então a gente vai dizer o seguinte, ó. Vale ressaltar que os métodos para a solução de problemas de programação linear vão ser descritos nas próximas sessões. Importante destacar que, apesar de serem um pouco mais complicados, né, os problemas de programação linear são mais robustos. Ou seja, eles podem ser utilizados na solução de problemas mais complexos. Enquanto a teoria das restrições ela vai se focar num tipo específico de problema. Bem, para a gente continuar, né, treinando, vamos agora ver um segundo exemplo. Uma empresa de comida canina produz 2 tipos de ração. A ração A e a ração B. Então vamos chamar de X1 a quantidade de ração A e de X2 a quantidade de ração B. Então já vamos adiantando. Para a manufatura das rações são utilizados cereais e carne. Sabe-se que a ração A utiliza 5 kg de cereal e 1 kg de carne. A ração B utiliza 2 kg de cereal e 4 kg de carne. Então isso aqui está associado às nossas restrições. O pacote de ração A é vendido por R$20. Isso aqui vai entrar na função objetivo. E o pacote de ração B é vendido por R$30. Vai entrar na função objetivo. O quilograma da carne custa R$4, o quilograma do cereal custa R$1. Estão disponíveis... Isso aqui também vai entrar na função objetivo, né? A gente vai calcular o lucro a partir disso. Estão disponíveis por mês 10 mil quilogramas de carne e 30 mil quilogramas de cereais, que são as disponibilidades de cada um deles, né? Deseja-se calcular a quantidade de cada ração a ser produzida para maximizar o lucro. Nosso objetivo aqui é construir esse modelo. Então a gente vai construir o modelo, vamos definir as variáveis de decisão, vamos construir a função objetivo,
com esses dados que nós temos e vamos também construir as equações das restrições. Então aqui ó, já dá para observar que esse R$20 e esse R$4 aqui, e R$1, né? Eles vão ser usados para calcular o lucro com a venda de A e o lucro com a venda de B. Então pensa bem, ó. Quanto que eu ganho vendendo a ração A? Ganho R$20. Só que, para eu fabricar a ração A, eu utilizo 5 kg de cereais e 1 kg de carne. Quanto que custa 1 kg de carne? Ó, 1 kg de carne custa R$4. Então, 4 vezes 1, eu estou gastando R$4 para fabricar uma ração A, né? R$4 associado à carne. E cada cereal custa R$1. 1 vezes 5 dá R$5. 4 mais 5 dá 9. Então, o custo da ração A é 9. O preço de venda dela é 20. Então, o lucro, 20 menos 9, é 11. Então, esse 11 é o que vai aparecer lá na função objetivo. Qual é o custo da ração B? Ela usa 2 kg de cereal, 2 vezes 1, né? Cada cereal custa R$1, né? Cada quilo. 2 vezes 1 dá 2. 4 kg de carne. Cada quilograma de carne custa 4. 4 vezes 4, 16. 16 mais 2, 18. 30 menos 18 dá 12. Então, o lucro, né, da venda da ração B é 12. Significa que na função objetivo vai aparecer um termo 12 vezes x2. Né? E as restrições, a gente tem uma disponibilidade de 10.000 kg de carne. Qual é o uso da carne? A ração A usa 1 kg de carne. E para cada ração B que a gente produz, usa 4 kg. Então vai ser x1 mais 4x2, que é menor ou igual a 10.000. E para o cereal, a ração A usa 5 kg de cereais, né? E a ração B utiliza 2 kg de cereais. Então vai ser 5x1 mais 2x2, tem que ser menor ou igual a 30.000. Então essas daí são as restrições do problema. E aí, né, vamos para as etapas. Primeiro, definir as variáveis de decisão. As variáveis de decisão são as quantidades a serem produzidas de cada ração, da ração A e B. Então a gente vai definir x1 como sendo uma variável que representa a quantidade de ração A a ser produzida, e x2 vai ser a quantidade de ração B a ser produzida. Então essa aqui é a primeira etapa. Segunda etapa, formular a função objetivo. A função objetivo do nosso problema é maximizar o lucro. Como que a gente calcula o lucro? Por unidade da ração A. Cada ração A custa 20, o preço dela é 20, né? E o custo de produção, 5 vezes 1, que é a quantidade de cereal, né? Vezes o preço do cereal, menos quantidade de carne vezes o preço da carne. Então isso vai dar 20 menos 5 menos 4, vai dar 11. E o lucro por unidade da ração B. O preço dela é 30, ela tem 2 unidades de cereal, 2 vezes 1, menos 4 unidades de carne, né? 4 vezes 4, 16. 30 menos 2 menos 16 deu 12 e, portanto, o lucro é calculado como? L é igual a 11 vezes x1 mais 12 vezes x2. E, portanto, a função objetivo vai ser maximizar L, que é igual a 11x1 mais 12x2. Então, essa é a função objetivo do nosso problema, desse nosso problema aqui. E as restrições? E aí, olhando lá no texto, a gente vai ver que cada unidade da ração A, x1, né, utiliza 5 kg de cereal, enquanto B, x2, utiliza 2 kg de cereal. Portanto, né, como a gente tem uma disponibilidade de 30.000, a gente vai ter uma restrição que é 5x1 mais 2x2 menor ou igual a 30.000. Além disso, agora olhando para a carne, a ração A utiliza 1 kg de carne, ração B utiliza 4 kg. Então a gente vai ter, né, 1x1, que é simplesmente x1, mais 4x2 menor ou igual a 10.000. E temos aquela restrição da não negatividade, que faz com que x1 e x2 sejam maior ou igual a zero. E aí o nosso problema, ó, como que fica o nosso modelo? Na forma padrão, né? Maximizar L, que é igual a 11x1 mais 12x2, sujeito às restrições, 5x1 mais 2x2 menor ou igual a 30.000, x1 mais 4x2 menor ou igual a 10.000, x1 e x2 maior ou igual a zero, e a solução desse problema, né, a gente ainda vai aprender nas próximas sessões. Tá bom? Então fechamos esse vídeo, nos vemos no próximo vídeo.
Valeu!